E aí, você sabe quantas estatais tem no Brasil? Será que a gente é o campeão mundial na quantidade delas? Elas funcionam de verdade ou são só cabides de emprego? Meu nome é Pedro Rodrigues e hoje no Manual do Brasil a gente vai falar sobre um tema que dá muita polêmica: as bizarrices das estatais brasileiras. Quer saber quantas estatais tem no Brasil? Fica ligado até o fim do vídeo que a gente vai te contar. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário com a sua opinião, dúvida ou o que for que a gente quer saber de você. Durante o governo militar, a gente teve mais estatais do que agora. Aí, com as privatizações e abertura econômica da década de 90, o número diminuiu bastante. A função das estatais está prevista na legislação brasileira por meio da Lei das Estatais de 2016. O texto da lei diz que as estatais têm uma função social de realização do interesse coletivo. Em outras palavras, as estatais buscam atender ao bem-estar social, enquanto as empresas privadas visam lucro. Mas será que é isso mesmo? As estatais costumam ser criadas para cuidar de assuntos considerados estratégicos pelo governo e para exercer atividades que não têm retorno econômico suficiente para atrair o interesse do privado, mas possuem importância social. Muitas vezes, as estatais podem ser criadas para iniciar uma atividade econômica, que pode ser privatizada depois quando tiver viabilidade financeira para a atuação do setor privado. O problema é quando a estatização vira uma política por si só, sem uma análise econômica por trás, e as estatais que já não têm retorno financeiro e nem social continuam existindo apenas para garantir cargos de confiança e cabides de emprego. Ou ainda, quando as estatais se mantêm atuantes em mercados onde o setor privado poderia, sem dúvida, oferecer um serviço muito melhor e mais barato. É claro que tem estatais muito bem-sucedidas no mundo, como é o caso da norueguesa Equinor, empresa produtora de petróleo. Mas também tem algumas muito controversas, como a PDVSA, também produtora de petróleo, mas da Venezuela. A própria Petrobras, que apesar de ser controlada pelo Estado, não é uma estatal, como as outras que a gente falou, é uma referência no Brasil em tecnologia de ponta para a exploração do pré-sal e, ao mesmo tempo, de interferência do governo em segmentos que deveriam seguir as leis de mercado. A gente reuniu aqui algumas das estatais que chamaram a nossa atenção. A primeira delas é a Empresa de Planejamento e Logística. A EPL é uma empresa pública criada para elaborar projetos, estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento de infraestrutura, da logística e dos transportes no Brasil. Ela foi criada em 2012. Se chamava originalmente Empresa de Transportes Ferroviários de Alta Velocidade. E mudou de nome e o estatuto, já que no Brasil a gente não tem trem de alta velocidade. Os principais produtos são o Plano Nacional de Logística e o Observatório Nacional de Transporte e Logística, além de estudos sobre custos e licenciamento dos transportes no país. A EPL tem 143 vagas disponíveis, sendo 125 preenchidas. A remuneração dos cargos varia de R$ 5.800 até R$ 29.000. Quer dizer, a empresa foi criada para fazer um trem-bala. O Brasil não tem trem-bala. Aí tinha 125 pessoas dentro da empresa para fazer o projeto do trem. Não conseguiram. Aí nego mudou o estatuto da empresa, mudou o que é a empresa, só para manter os 125 caras lá dentro. Qual é o sentido de ter essa empresa? Nenhum. O nosso segundo exemplo, a gente ficou na dúvida. Se é um pássaro, se é um avião. Não, são 3 estatais brasileiras que atuam no setor de geração de energia eólica, utilizando os ventos para gerar energia. Todas elas têm sede no Rio de Janeiro. A holding Brasil Ventos é uma subsidiária integral de Furnas. E se você acha que só essas 3 estatais que atuam nesse ramo, você está enganado. Existem outras diversas empresas no Brasil que atuam exclusivamente com geração eólica. Energia dos Ventos 5, Energia dos Ventos 6, Energia dos Ventos 7, Energia dos Ventos 8, Energia dos Ventos 9, Eólica Chuí 9, Eólica Energio 1, Eólica Energio 2, Eólica Energio 3, Geradora Eólica Ouro Verde 1, Geradora Eólica Ouro Verde 2, Geradora Eólica Ouro Verde 3, Geradora Eólica Ventos do Angelim e Geradora Eólica Ventos de Santa Rosa. Mas voltando à nossa revoada, somente as 3 empresas que a gente falou lá no início têm juntas quase 300 mil funcionários. É, chefe, é funcionário pra cacete, 300 mil. Deve ter concursado, deve ter terceirizado, comissionado, indicado, deve ter o diabo lá. O nosso terceiro exemplo é um velho conhecido de quem mora no Rio de Janeiro,
a Suderj. Até a reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014, a Suderj era responsável pela administração do estádio. Desde 2013, com a vitória de uma construtora para administrar o estádio, a atuação da Suderj reduziu e passou a só fiscalizar o cumprimento desse contrato de concessão. Uma redução enorme, mesmo limitada a administrar e fiscalizar apenas alguns complexos esportivos no Rio, a Suderj continua funcionando a todo vapor. Até 2010, ano de fechamento do Maracanã para a reforma, a Suderj tinha uma receita anual de 20 milhões de reais. Em 2011, já com o estádio fechado para a obra, o montante arrecadado caiu para pouco mais de 4 milhões. Essa redução de receita faz todo sentido, porque a responsabilidade da empresa diminuiu muito. Já as despesas não seguiram o mesmo caminho. Enquanto em 2010 a Suderj gastava quase 30 milhões de reais, em 2011 o total não mudou nada, foi para 27 milhões. A situação motivou a Secretaria de Fazenda a recomendar o redimensionamento do número de servidores. No final de 2016, sem a gestão do Maracanã, a Suderj ainda acumulava 80 cargos, sendo 57 servidores concursados. Em 2015, o projeto de lei 1292 propôs a extinção de 6 fundações, dentre elas a Suderj, para reduzir as despesas do governo. Porém, o projeto foi arquivado pela Alerj. Posteriormente, em 2018, a Alerj aprovou o projeto 4028, proibindo a extinção da Suderj. Mas agora que a gente já falou de toda essa bizarrice, vamos para a pergunta que não quer calar. Quantas estatais tem no Brasil? Apesar da gente ter falado de somente 3 delas, nós temos nada mais nada menos do que 440 estatais, sendo 134 do governo federal. Esse número chegou a 154 ao final do governo Dilma, um aumento de quase 50% em relação ao final do governo FHC. Mas será que a gente é campeão de estatais? Na América Latina, sim, a gente é campeão. Os perdedores, depende de como você enxerga. A gente ganha de longe do México, da Argentina, da Colômbia e do Chile. E no resto do mundo? Como funciona? Vamos começar esse ranking de baixo para cima. De acordo com a OCDE, os Estados Unidos e o Reino Unido têm 16 estatais cada. Já a França tem 51. Vamos chegar mais perto do Brasil. A Hungria segue a gente bem pertinho, com 370. Como a gente já disse, o Brasil está bem alto lá no ranking das estatais, com 440. Mas não, a gente não é o campeão mundial. Apesar de funcionar num regime totalmente diferente do nosso, a grande campeã é a China, com a bagatela de 51 mil estatais. Agora, só resta saber se essas bizarrices que acontecem aqui também acontecem por lá. Conta aqui nos nossos comentários o que você acha das estatais brasileiras. Dá um like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro. Até o próximo vídeo. Muita polêmica. A bizarrice... Ai, bizarrice.